Dando sequência ao nosso curso de cinemática vetorial, vamos agora definir o segundo vetor importante, o vetor velocidade média e também o vetor velocidade instantânea, ok? Então vamos lá para a lousa. Vetor velocidade média e vetor velocidade instantânea. Então vou voltar de novo nesse fenômeno aqui, né? Eu tenho um objeto, né? Esse objeto, num determinado instante de tempo, ele estava aqui numa determinada posição. Essa daqui é o instante de tempo t0. E aí o objeto veio para cá no instante de tempo t. Certo? Como é que é mesmo o vetor deslocamento? Fácil, né? O vetor deslocamento é um vetor que começa na posição inicial e ele termina lá na posição final. Não esquece de fazer o término dele aqui, tá? Esse é o delta R. Bom, lá na cinemática escalar. Na cinemática escalar, o que a gente fazia? Né? Vetor velocidade média lembra velocidade média, né? Velocidade escalar média. Qual era a definição da velocidade escalar média? Bom, a velocidade escalar média, ela era o ΔS pelo ΔT. Só que nós estamos trocando, né? Nós estamos trocando ΔS pelo ΔR, pelo deslocamento vetorial. Né? Então, como é que vai ficar? O vetor velocidade média, nota a diferença, estou com 7 em cima, estou falando de vetor, ele é o ΔR pelo ΔT. Tudo bem? Tranquilo? A definição acho que está, né, racional até aqui. Mas olha, eu gosto de escrever essa continha aqui, eu gosto de escrever de um outro jeito. Eu gosto de escrever assim, ó, 1 sobre ΔT, né, que multiplica ao ΔR. Por que eu gosto de escrever assim? Né? Para observar, para anotar. Né? Isso daqui o que é? 1 sobre ΔT. 1 sobre ΔT é um número, é um escalar. E aqui a gente está tendo o produto de um escalar por um vetor. Você se lembra como é que a gente faz o produto de um escalar por um vetor? Se você não se lembra, vamos lembrar agora. Ó, abri um parêntese aqui na aula, tá? Abri um momento aqui na aula para a gente lembrar o que é que nós temos aqui. Nós temos o seguinte, ó, P de produto, né? P de produto, N número vezes V, vetor. Então eu tenho o produto de um escalar por um vetor. Como é que a gente faz o produto de um escalar por um vetor? Bom, depende. Depende desse número n aqui, ó, né? Em qualquer condição, o vetor p e o vetor v, em qualquer condição, eles têm a mesma direção. O que significa isso? Ter a mesma direção. Significa que se um é horizontal, o outro é horizontal também. Se um é vertical, o outro é vertical também. Se um é diagonal, o outro é diagonal também. Então eles têm a mesma direção. Agora aqui, ó, se o n for positivo, então o que é que vai acontecer? P e V têm o quê? O mesmo sentido. Tudo bem? Já já a gente pensa no nosso caso ali. Agora, e se o n for menor que zero? Então, o P e o V têm
sentidos opostos. Então, essa é a regra para quem não lembrava. Bom, o último caso é o caso mais óbvio, né? Se o n é zero, então o p é chamado de vetor nulo. Zero vezes qualquer coisa continua dando zero. Vetor nulo. Mas e aí? O caso que a gente está estudando agora, né? Por que eu fiz esse resuminho? Por que eu fiz essa revisão? Né? O caso que nós estamos estudando agora, ele se enquadra em qual situação dessas daqui abaixo? Δt, vamos pensar sobre isso? Ó, o 1 é um número positivo. Vamos pensar nesse Δt que está aqui embaixo. Δt não é instante de tempo final menos instante de tempo inicial? O tempo sempre passa para frente. Né? O tempo sempre, né, cresce. Então, t final é maior que t inicial, sempre. Portanto, o Δt ele é positivo. E se o Δt é positivo, esse termo que está aqui, ó, ele é positivo. Qual é a consequência disso? Vamos dar uma olhada? A consequência disso é que a velocidade média e o ΔR, eles terão a mesma direção, certo? Porque sempre tem, e eles terão o mesmo sentido. É por isso que eu fiz essa breve revisão com vocês. Vamos entender? Vamos entender? Então, olha lá. Eu tenho esse fenômeno aqui. Qual é o fenômeno? Eu tenho um objeto, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Eu tenho um objeto que está aqui no instante de tempo inicial. Ele veio para cá no instante de tempo final. Certo? O ΔR dele está marcado aqui. Mas se a velocidade média tem a mesma direção e o mesmo sentido, né, que o ΔR, então está fácil, gente. Onde é que vai estar a velocidade média? A velocidade média é um vetor que começa aqui e termina aqui. Ah, eles são iguais? Não, eles não são iguais. Não são iguais fisicamente falando e muitas vezes nem numericamente falando quando a gente está comparando os módulos, tá? Um é a velocidade e o outro é o deslocamento. O que eles têm de comum? Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, é por isso que eles no desenho ali parecem ser iguais. Fisicamente eles não são. Um representa o deslocamento, o outro representa a velocidade, que é a rapidez com que o deslocamento acontece no tempo. Né? Então, grandezas físicas diferentes, mas tem de comum essas duas coisas. Então, vai, fechando, né? Você quer desenhar o vetor velocidade média. Como é que você faz? Começa na posição inicial e termina na posição final. Do mesmo jeito que você fazia lá na dica do vetor deslocamento. Tá claro isso para você? Então, esse daí é o vetor velocidade média. Vamos para uma conta que é importante que você saiba o conceito. Eu vou falar de vetor velocidade instantânea. Como é que você vai fazer a conta? Bom, o vetor velocidade instantânea, ele será, né? Assim, ó. Vetor velocidade instantânea, ele será o limite do ΔR pelo ΔT quando o ΔT tende a zero. Falar a verdade para você, esse curso, né, não abrange o cálculo de limites. Quem vai ver limite é quem for fazer algum curso da área de exatas o ano que vem, na universidade, na faculdade. Mas você tem que ter uma noção do que essa conta representa. Tá? O que é que significa isso daqui? Ó? O ΔT tender a zero. Significa o seguinte,
eu vou fazer o intervalo de tempo ficar muito pequeno, né? Muito pequeno mesmo. É quase igual a zero. Em outras palavras, né, isso significa assim, ó, um ΔT tendendo a zero significa que eu estou fazendo um t menos um t0, né, que é ΔT, tender a zero. Que significa, né, vou passar o t0 para o outro lado, que o instante de tempo de t está tendendo ao instante de tempo t0. Ou seja, eu estou pegando dois tempos tão próximos que dá para quase confundir um com o outro, né? São dois momentos muito próximos, o t está tendendo ao t0, então eu estou calculando a média e o intervalo de tempo cada vez menor, cada vez menor. Quando esse intervalo de tempo é literalmente zero, tendendo a zero, né? Literalmente zero é uma polêmica aqui, mas não vamos entrar nela, né? Quando esse intervalo de tempo é pequenininho, eu estou praticamente calculando a velocidade naquele momento. Vamos entender o que é isso, vai. Lá no desenho vai dar para ver claramente o que é que significa isso. Ó, eu tenho aqui um instante de tempo inicial, certo? Um t0. E o objeto estava nessa posição. Se a gente esperar um tempo muito longo, né, ele vai fazer, né, um deslocamento aqui, ó, vai chegar lá longe, né? E aí a velocidade média, como a gente acabou de comentar, é um vetor que começa aqui e termina lá. Essa daqui é a velocidade média nesses dois intervalos de tempo. Agora vamos praticar isso daqui, ó. Vamos fazer o intervalo de tempo ficar pequeno. Você acha que o objeto ia chegar lá onde ele chegou? No intervalo de tempo menor, gente, ele não ia chegar lá. Ele, né, ia deslocar menos. Então, isso daqui é um telinho, é um pouco menor do que aquele t que está lá, ó, certo? E aí, a velocidade média seria o vetor que começa aqui, né, e termina lá. Tudo bem? Será que é o suficiente isso que eu acabei de fazer? Será que o t já está próximo o suficiente do t0? Acho que não. Então eu tenho que encolher um pouco mais esse intervalo de tempo, tenho que diminuí-lo, certo? Então o que vai acabar acontecendo? Olha só, essa reta aqui, ó, daqui até aqui, ela é secante a essa trajetória. Quer dizer, ela corta essa trajetória em dois pontos nesse caso, certo? Essa reta aqui também é secante. Agora, imagina você o que é que vai acontecer quando eu pegar um intervalo de tempo suficientemente pequeno e o objeto praticamente estiver aqui, ó, né? O que vai acontecer com essa característica geométrica da velocidade, né? Será que a velocidade continuará cortando a curva em um só ponto, em dois pontos? Não, ela vai cortar a curva em um só ponto, gente. Ela vai deixar de ser tangente e vai passar, desculpe, vai deixar de ser secante e vai passar a ser tangente à trajetória. Então veja, embora a gente não faça essa conta que está aqui no nível do ensino médio, tá? No passado a gente fazia, tá? No passado a gente ensinava limite, derivada, agora não ensina mais. Embora a gente não saiba fazer essa conta, a noção do que ela representa você tem que ter, tá? Então, olha só, né? Do que é que nós estamos falando aí? Eu tenho que analisar, né, a trajetória, eu tenho que analisar, desculpe, a velocidade de um objeto. Né? Quero saber qual é a velocidade instantânea do objeto. Como é que eu faço, Jota? Fácil. Quer ver só? Vou dar um exemplo para você entender rapidamente. Ó, deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Tá vendo essa trajetória circular que está aqui? Tá vendo essa trajetória? Eu estava falando de uma curva qualquer, vou falar de uma circunferência para exemplificar bem o que eu estou querendo dizer. Se eu tenho um objeto aqui, ó, nessa posição, aqui, ó,
desse jeito aqui, ó, num determinado instante, e eu quero saber a velocidade instantânea com aquilo que eu acabei de aprender aqui nesse conceito, está muito fácil. A velocidade instantânea é um vetor que é tangente à trajetória. Assim, ó. Vamos dizer que o objeto saia dessa posição e ele venha para essa posição aqui agora, ó. Como é que vai ser a velocidade dele? A velocidade dele, instantânea, vai ser um vetor que é desse jeito aqui, ó, tangente à trajetória. Então, essa é a velocidade instantânea neste momento, essa é a velocidade instantânea nesse momento. Se o objeto estiver aqui, ó, nessa posição aqui embaixo, a gente acabou de aprender, né, que a velocidade, né, que a velocidade instantânea é um vetor tangente à trajetória. Tá dando para entender? Compreendeu melhor agora nesse exemplo? Aí alguém fala assim, Jota, se eu não vou fazer essa conta aqui, né? Se eu não vou aprender com você porque no ensino médio a gente não ensina mais essa conta, vai dar para calcular o valor da velocidade instantânea? Vai, né? Então vamos escrever isso, né? O módulo da velocidade instantânea, né? O módulo ele é igual ao valor da velocidade da velocidade escalar. O valor, né, gente? O que a gente subentende aqui, o valor? O valor é o módulo, certo? O módulo da velocidade escalar. Tudo bem? Então, sabe aquelas fórmulas que você lembra lá do movimento uniformemente variado, do movimento uniforme? São elas que você vai usar para calcular, né? Então, vamos dizer, eu estou analisando o movimento uniformemente variado. Posso calcular a velocidade instantânea por V igual a V0 mais AT? Isso mesmo. Calcule por V igual a V0 mais AT se for possível. Posso usar o Torricelli? Posso usar o Torricelli, né? Como é que eu desenho? O desenho é, bom, velocidade, né? Velocidade, a direção dela, a direção é tangente à trajetória. Tudo bem? Tangente à trajetória. Aí o sentido dela, né? A direção, o sentido do movimento. Então, ó, aqui, ó, o módulo é igual ao da velocidade escalar. A direção é tangente à trajetória e o sentido é o sentido do movimento. Então, agora você sabe mais informação sobre a velocidade, né? Quando a gente fala simplesmente velocidade, a gente está falando, né, da velocidade vetorial. Geralmente, para falar da velocidade escalar, a gente teria que falar velocidade escalar. Deu para entender? Tranquilo, você viu a importância da aula anterior do vetor deslocamento? Então, saber o vetor deslocamento, né, permitiu a gente determinar o vetor velocidade média e o vetor velocidade instantânea. Daqui a pouco a gente fala mais sobre cinemática vetorial.